Olá, eu sou o Jojo E eu sou a Mimi. e esse é o Jojo Low Carb, um canal sobre nutrição low carb muito informativo Divertido! e essa é a terceira parte do resumo do O Código do Diabetes, né, Midori? Tá quase acabando, gente. É isso aí, esperamos que seja a terceira e a última parte, né? Que esse livro ele é muito denso, tem muita coisa para falar, mas como é um resumo, vamos ver se a gente consegue acabar hoje, né? Verdade. E pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos e toque o sininho para receber as nossas notificações. Quando for tocar o sininho, toque em personalizado todos para receber todos os vídeos, ok? E se você precisa de um nutricionista especialista em low carb, o Jojo pode te ajudar. Eu vou deixar o meu contato aí na descrição e no comentário fixado. Bora pro vídeo? Bora! Taca a vinheta, Jojo! Vamos começar pelo capítulo 7. Embora o diabetes tipo 2 seja considerado principalmente uma doença de resistência excessiva à insulina, na verdade representa dois defeitos fisiológicos separados. Primeiramente, a resistência à insulina, que é um fenômeno de transbordamento, é causada por infiltração gordurosa no fígado e no músculo. A resistência à insulina se desenvolve no início do processo da doença, geralmente precedendo o diagnóstico de diabetes tipo 2, em uma década ou mais. Mas a glicose no sangue permanece relativamente normal, pois as células beta do sangue aumentam a produção de insulina para equilibrar. Essa hiperinsulinemia compensatória força a glicose para dentro das células, mantendo os níveis de glicose no sangue normais. Mas a insulina continua muito alta, né? Esse é o perigo. Por mais que a glicose esteja normalizada, com a insulina alta causa problemas também, né, Jojo? É isso aí. O excesso de carboidratos e proteínas da dieta é armazenado primeiro no fígado, como glicogênio. Uma vez que os estoques de glicogênio estão cheios, a lipogênese converte o excesso de glicose em gordura, que pode ser exportada do fígado para o resto do corpo, inclusive para os estoques de gordura dentro e ao redor dos órgãos abdominais. Então, a gente come muita glicose, a glicose é transformada em gordura, e esse excesso de gordura, o fígado envia para os órgãos abdominais, então por isso que tem também outros órgãos que ficam com gordura, até o coração fica cheio de gordura. Quando a lipogênese excede a capacidade de exportação do fígado, a gordura se acumula no fígado, onde contribui para a obesidade central e suas consequências perigosas para a saúde. Açúcar e insulina em excesso durante um período longo de tempo leva o fígado a ficar gordo. Eventualmente, o fígado gorduroso demais se torna incapaz de aceitar mais glicose. Com isso, você se torna resistente à insulina. Como vimos anteriormente, a resistência à insulina é um fenômeno de overflow, quer dizer, o excesso, né? A hiperinsulinemia causa fígado gorduroso, o fígado gordo causa resistência à insulina, e a resistência à insulina leva à hiperinsulinemia compensatória. Então é um ciclo vicioso, né? A insulina em excesso causa fígado gorduroso, o fígado gorduroso causa mais insulina em excesso, né? O fígado gorduroso é o sinal mais claro de que a hiperinsulinemia e a resistência à insulina estão se desenvolvendo. O fígado gorduroso precede o diagnóstico de diabetes tipo 2 em 10 anos ou mais. Então quer dizer que primeiro vem o fígado gorduroso, né, Jojo? E aí, se você não trata o fígado gorduroso, se torna diabético tipo 2. É isso aí, porque o diabetes tipo 2, ele, digamos assim, ele começa com o fígado gorduroso, né? Se em 10 anos você não fizer nada, ou mais de 10 anos, né, você provavelmente vai ter diabetes tipo 2. À medida que o fígado acumula gordura lentamente, torna-se cada vez mais resistente à insulina. Então não é de uma hora para outra, né, Jojo? Que o fígado fica gorduroso. É com o tempo, conforme você vai se alimentando mal, que você vai adquirindo essa gordura e com isso a resistência à insulina.
Isso, começa tudo com um fígado gorduroso, que é devagar também para você ter esse fígado gorduroso, você tem anos, né, de consumo de açúcar, né? E aí o fígado gorduroso provoca a resistência à insulina, primeiramente só no fígado. O fígado gorduroso pode ser diagnosticado por ultrassom, mas um aumento da circunferência da cintura ou da relação cintura-estatura é uma pista importante para a sua presença. É importante dizer que as nossas células não conseguem queimar glicose e gordura ao mesmo tempo. Ou a gente queima glicose ou a gente queima gordura. Os dois ao mesmo tempo não dá para fazer. Tá? Isso é conhecido como ciclo de Handel, que foi o cientista que descobriu isso, né? Então, quando a gente está com a insulina alta, a gente está queimando carboidratos, glicose, tá? E quando a insulina baixa, a gente começa a queimar gordura, mas não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, infelizmente. Então, mudando a alimentação com baixo carboidrato, frutose, ajuda a queimar, diminuir, faz com que a insulina volte ao normal e a gente acaba diminuindo a gordura do fígado, né, Jojo? E do corpo, no geral, a gente começa a queimar a nossa gordura corporal. Antigamente, os cientistas achavam que o diabetes tipo 2 era provocado por excesso de produção de insulina pelo pâncreas, aí ele produzia tanta insulina, que uma hora ele cansava e parava de produzir insulina, mas não é bem assim, né, Mimi? É verdade. Pelo livro que indica os estudos, é que quando o fígado fica muito cheio de gordura, ele fica gorduroso, ele fica tão cheio que ele não consegue suprir, então ele precisa passar para outros órgãos. Como observado, a gente comentou anteriormente, principalmente na cavidade abdominal. E um desses órgãos é o pâncreas, que é responsável por produzir insulina. Então, quer dizer, se o pâncreas ficar cheio de gordura, ele para de produzir insulina e faz com que a pessoa fique com diabetes tipo 2. Então, assim, o pâncreas ele não para de produzir insulina por produzir insulina demais, por ficar cansado. Não, é porque ele está com gordura demais vinda do fígado, que por sua vez produz gordura demais quando a gente come glicose e frutose demais, o famoso açúcar. Simplificando, o diabetes tipo 2 é uma doença inteiramente ligada ao excesso de açúcar. E para entendê-la completamente, precisamos considerar o efeito mortal da frutose. Em 1900, as pessoas consumiam cerca de 15 gramas de frutose por dia. Tudo isso teria vindo de frutas cruas, que contribuem com pouca frutose para a nossa dieta. 100 gramas de maçã, por exemplo, contém 7 gramas de frutose. O consumo per capita de frutose subiu para 24 gramas de frutose por dia após a Segunda Guerra Mundial e atingiu 37 gramas de frutose por dia em 1977. O consumo de frutose disparou. Em 1994, a pessoa média consumia 55 gramas de frutose por dia, cerca de 10% da sua alimentação. O consumo de frutose atingiu seu pico nos anos 2000, quando aumentou 5 vezes no espaço de 100 anos. Então, quer dizer... Disparou, né? Disparou! Entre o final da década de 70 e 2006, o consumo de bebidas açucaradas quase dobrou. Os países que utilizam grande quantidade de frutose sofreram um aumento de 20% na prevalência de diabetes. A frutose está ainda mais ligada à obesidade e à diabetes do que à glicose. Então, quer dizer, não basta só consumir carboidratos, farinha, né, Jojo? A frutose é uma das maiores responsáveis. Isso, juntamente com a glicose, a frutose ela é muito mais responsável para a obesidade e diabetes tipo 2, sim. A gente consome suco botando açúcar. Só o suco de fruta, dependendo da fruta, já contém muita frutose mesmo, né? Então, assim, não é legal tomar suco de frutas, é sempre melhor consumir as frutas para não consumir tanta frutose assim, porque a gente não dá conta, por exemplo, de comer 6 laranjas, mas a gente dá conta de beber 6 laranjas tranquilamente.
Enquanto todas as células do corpo podem usar a glicose como energia, nenhuma delas pode usar frutose. Apenas o fígado metaboliza a frutose. Enquanto o excesso de glicose pode ser disperso por todo o corpo para o uso de energia, a frutose atinge o fígado como um míssil guiado. Por exemplo, uma pessoa de 90 quilos. Os 90 quilos dela consegue metabolizar a glicose, porque são 90 quilos de célula. Enquanto o fígado só tem 2 quilos e não consegue metabolizar tudo isso de frutose. Porque só ele é o responsável por metabolizar a frutose, infelizmente. A superalimentação de frutose pode aumentar a produção de gordura pelo fígado em 5 vezes. E substituir a glicose por uma quantidade caloricamente igual de frutose aumenta a gordura do fígado em 38% em apenas 8 dias. A frutose é a epidemia global de diabetes. Dados de mais de 175 nações ligam a ingestão de açúcar à diabetes, independentemente da obesidade. Por exemplo, o consumo de açúcar asiático está aumentando 5% ao ano. O resultado foi um tsunami de diabetes. Em 2013, cerca de 11% dos adultos chineses já tinham diabetes. No entanto, os chineses diagnosticados com diabetes têm um índice de massa corporal média de 23, que é normal. Por outro lado, os diabéticos americanos têm uma média de índice de massa corporal 28, que já seria sobrepeso. Toxicidade da frutose. A frutose é particularmente tóxica por várias razões. Primeiro, como vimos anteriormente, somente o fígado é capaz de metabolizar a frutose e praticamente toda a frutose ingerida é armazenada como gordura recém-criada. Essa gordura hepática excessiva causa diretamente resistência à insulina. Segundo, o fígado metaboliza a frutose sem limites. Mais frutose ingerida leva a mais gordura produzida e mais gordura hepática independentemente da insulina. A frutose, ela não é saciante e não existem freios naturais para retardar a produção de gordura. Isso explica porque você pode comer sobremesas, doces, mesmo depois de uma grande refeição completa. Né, Mimi? O povo fala que até a gente tem outro estômago para doce, né? Exatamente. É isso aí, é porque a frutose, ela não sobe a insulina, mas também ela não é saciante, né? Então, não faz diferença para o nosso centro de saciedade. Terceiro, a frutose não tem uma via alternativa de escoamento. O fígado transforma a glicose com segurança em glicogênio e consegue reverter também esse glicogênio facilmente para a glicose. Já a frutose, o fígado transforma em gordura e é difícil de fazer essa transformação de gordura em glicose, né? Capítulo 9. Síndrome metabólica. Você tem síndrome metabólica se você tiver 3 das 5 condições a seguir: obesidade abdominal, HDL baixo, triglicerídeo alto, pressão arterial elevada e hiperglicemia. Então eu tenho muitos pacientes que são obesos e já tem as 3 primeiras que a gente falou: a obesidade, HDL baixo e triglicerídeo alto. Então só esses 3 você já tem síndrome metabólica. Do fígado gorduroso à síndrome metabólica. Como principal órgão responsável pelo armazenamento e distribuição de energia, o fígado é naturalmente o principal local de atuação do hormônio insulina. Então a insulina é mais forte, ela age mais no fígado do que nos outros órgãos. Quando carboidratos e proteínas são absorvidos, o pâncreas libera insulina. As concentrações de glicose e insulina são muitas vezes 10 vezes maiores no sangue que passa pelo fígado. Comer muita glicose e frutose causa hipertrigliceridemia. Então, essa hipertrigliceridemia é uma das 5 condições lá da síndrome metabólica. Níveis baixos de HDL, que são uma das condições da síndrome metabólica, são encontrados com estreita associação com triglicerídeos altos. Mais de 50% dos pacientes com HDL baixo têm triglicerídeos elevados. Então, veja bem, quando a gente come muita glicose e frutose, né, os carboidratos, a gente aumenta a produção de triglicerídeos. Os triglicerídeos altos abaixam o HDL, que é o colesterol bom, e isso é uma condição de risco aumentado
de infarto. Então podemos dizer que os carboidratos refinados, glicose e frutose, podem provocar infarto, não são as gorduras. Insulina e glucotoxicidade. Estudos mostram que a metformina reduziu a morte relacionada ao diabetes em 42% e o risco de ataque cardíaco em 39%. Isso quer dizer que o tipo de medicamento que você toma para o diabetes faz muita diferença. A metformina pode salvar vidas onde outros não puderam. O paradigma de glucotoxicidade, comprovado no diabetes tipo 1, falhou miseravelmente no diabetes tipo 2. Toxicidade da insulina e diabetes duplo. Para controlar o diabetes tipo 1, se toma insulina, só que o excesso de insulina também pode provocar outro tipo de diabetes, o diabetes tipo 2. Então, o diabético tipo 1 ele tem o risco de ter duas diabetes. Isso é chamado de diabetes duplo, quando o diabético tipo 1 toma tanta insulina que adquire diabetes tipo 2. Então, ele tem duas diabetes. É importante dizer também que a maioria dos pacientes diabéticos morre de doenças cardiovasculares. Já em 1949, um estudo com animais demonstrou que o tratamento com insulina causa aterosclerose precoce, também conhecida como endurecimento das artérias, que é um precursor de ataques cardíacos, derrames e doenças vasculares periféricas. Se você chegou até aqui, sinal que você gostou do nosso vídeo. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e toque o sininho para receber as nossas notificações. É isso aí, quando for tocar lá no sininho, bote personalizado todos para receber todos os nossos vídeos, que é o único jeito de receber todos os vídeos, ok? E se você precisa de um nutricionista especialista em no-carb, Jojo pode te ajudar. Vou deixar meu contato no comentário fixado e na descrição. Agora no final vocês vão ver dois quadrinhos, um com o melhor vídeo e o outro com receitas. E no meio você vai ver o rostinho do Jojo, aonde você pode clicar para se inscrever. Esperamos ver você nos próximos vídeos. Tchau! Aê! Consegui! Insulina e glucotoxicidade. Aê! Difícil. Conseguiu!